Boa tarde, eu estou aqui com a Sara, né, para fazer uma pequena entrevista. Sim. E vou fazer algumas perguntas para ela. Ô Sara, qual que é a sua idade, onde que você vive? Eu tenho 37 anos, moro no bairro Lindé, em Belo Horizonte. E como que você se identifica racialmente? Mulher negra, mãe de 2 filhos, lutadora, batalhadora também e resistente. E qual que é a idade dos seus filhos? O Cauã tem 18 anos e a Laura tem 2 anos. Todos os dois são de maternidade solo? Não, o Cauã, ele é o fruto do meu primeiro relacionamento, mas aí nós separamos. E ele já estava com 5 anos, mais ou menos, então eu criei ele até e crio até agora. Então, acho que ele está trabalhando e tudo. A Laura, eu e o pai dela, nós moramos juntos. Sim. E a respeito do Cauã, qual foi o momento que você percebeu que criaria seu filho sozinho? Na verdade, na separação, eu sempre costumo dizer que não existe ex-filhos, existe ex-mulher, ex-marido, mas no caso do pai, acho que para não ter tanta convivência comigo e tudo, acaba que deixou algumas coisas a desejar. E acabando que eu criei maior parte do Cauã foi eu. Sim, vamos falar um pouquinho da maternidade? Sim. Como que foi sua experiência de se tornar mãe? É um divisor de águas, né? Porque o Cauã, ele veio quando eu estava com 19 anos. Então, era o início de uma vida minha, vários planos, sonhos que eu deixei, né, de realizar, mas no momento nenhum não me arrependo. E a Laura é totalmente diferente, porque eu já estava madura, já sabia o que eu queria, o que eu não queria. Ela não foi uma gravidez planejada, nem ela, nem o Cauã, mas são gestações bem diferentes, né? Porque são de 16 anos diferentes. É maravilhoso ser mãe. Da parte de ser mãe negra solo, quais são os seus maiores desafios? O maior desafio, na minha opinião, é a criação, a formação do filho, né? No caso do Cauã, eu senti falta muito da paternidade, né, do pai do Cauã, em vários aspectos, principalmente um assunto que eu sei que hoje em dia a mulher, uma mãe, ela pode conversar o assunto de homem e de mulher com o filho, mas algumas coisas eu ainda tenho assim que o pai poderia conversar, de estar mais presente, vários pontos, né, que eu gostaria muito que ele estivesse presente. E o que a maternidade ela representa para você, Sara? O amor. Gente, eu vou demais ser mãe. É o amor. Eu amo meus filhos. São muito diferentes, né? Até mesmo por causa da idade. Cada um num ponto. A Laura, eu tô conhecendo um outro mundo, que é de menina, que é totalmente diferente. O Cauã, agora, ele tá, né, maior de idade. Agora também, para mim, tá sendo muito diferente lidar com o filho maior de idade. Saiu da adolescência para a maioridade. Para mim tá sendo muito, assim, bom, mas eu sinto falta do meu filho, né? Do meu menino. Sai de fase, entre fase, vem cada fase seu desafio. Acho que o desafio maior é esse agora, pode ter certeza. Sim, falando um pouquinho de vivência, racismo e representatividade, você já viveu alguma situação de racismo? Já. E foi recentemente, inclusive. São situações, né? Lógico que se falar, vai falar, não vejo como racismo. Mas não é escancarado, mas é. Racismo é racismo e pronto. Ele sendo escancarado, dito, né? E sendo mascarado, que é o que tem muito. Eu revivi recentemente, sábado, inclusive. Mas eu sempre me posiciono muito bem sobre isso. Sempre me posiciono. E você gostaria de falar um pouco sobre essa situação que você viveu? Sim, eu estava no restaurante com meu marido e com a Laura. E eu tava de short, uma camiseta, uma rasteirinha, com o meu prato na mão, né, e com a comanda. E simplesmente a mulher virou pra mim e perguntou se eu era funcionária do restaurante. Foi sábado agora. E eu falei com ela, falei assim, o porquê que você acha que eu sou a funcionária do restaurante?
A minha pergunta foi para ela. Não que o funcionário que esteja aqui, ele seja menos do que eu sou. Pelo contrário, eu já trabalhei igual eles que estão aqui. Mas os funcionários estão uniformizados. Eu não entendi o porquê que você me confundiu com um funcionário. Aí ela tentando, não, mas não é por esse lado. Eu falei, é por esse lado, sim. É por esse lado, sim. Não é uma forma de um racismo falado, mas ele é um racismo porque eu era funcionária do restaurante. Sendo que os funcionários estavam todos no restaurante. E tinha vários com a bandeja na mão. E por que eu? Né? Não compreendo. Entendeu? Mas eu me posicionei muito bem com ela. Isso é interessante. Até porque tem várias formas de racismo. Sim. Que muitos veem indireto, de forma discreta. Que é esse daí, né? Que não é o falado. Ai, você é negro, você é um macaco. É esse. É o que é, né? É o que é o caladinho, é o quietinho. Mas é o racismo. E é interessante esse ponto que você colocou dessa situação, porque muitas vezes, quando visitamos um determinado local, a pessoa negra é colocada em função de funcionário. Sim. Mas eu me senti foi isso na hora que ela perguntou. Sim, e não que que o funcionário, ele é uma pessoa que tá ali, ele tá trabalhando, ele tá batalhando, né? Ele tá assim, mas eu não estava, não é o meu, não era o local de trabalho. Mesmo se fosse, beleza, né? Pra perguntar e tudo. Mas eu não estava uniformizada, eu estava de short. Onde que no restaurante eu vou estar trabalhando de short? Eu estava de short, né? Curtindo meu momento de lazer, meu marido e minha filha. Mas eu sempre me posiciono em várias situações que já aconteceram, eu sei me posicionar. Isso é importante. E seus filhos já viveram alguma situação de racismo? Como que você lidou com isso, caso sim? Então, o Cauã, tanto o Cauã quanto a Laura, eles são filhos, né? Os pais deles são brancos, né? Claros, o meu marido tem um olho azul, o pai do Cauã tem um olho verde. E tudo. Eu não, assim, do Cauana, quando ele era criança, quando ele era menorzinho, uma vez ele falou assim comigo, mãe, eu quero ser branco, porque lá na escola falou que todo mundo é claro. Aí eu falei, mas por que você quer ser branco? Ele tinha uns 5 anos, mais ou menos. Eu perguntei pra ele, porque todo mundo, meu pai né, e na escola também as crianças. E ele é moreno, né? Eu falo que ele é negro, ele é meu pretinho. A Laura, eu acredito que ela vá vivenciar isso, porque ela tá com 2 aninhos, por fato dos irmãos dela, por parte de pais, ser brancos, loiros, então vai chegar algum momento que ela vai passar por isso, mas ela tem 2 anos, ela é muito inteligente, então eu sempre estou falando com ela, a mamãe é pretinha, o papai é branquinho, e com o Cauã eu expliquei para ele isso, né? Então eu acho que veio da escola, não tem como afirmar, mas eu acho que veio da escola, porque as crianças realmente, lá na época da escola, ele estudava, as meninas eram tudo clarinho, só ele que era moreno. Né? Mas aí eu fui conversando. Hoje em dia ele lida super bem com isso, não tem problema nenhum, não. E essa parte de você como mãe ter esse cuidado de conversar, de falar, é uma preparação para o que vai enfrentar lá fora, né? Sim. Isso é muito importante. Com a Laura principalmente, porque agora, né, as crianças estão bem mais à frente do tempo. Eu falo que a Laura todo dia chegou com novidade aqui em casa, então o cabelo, ela pergunta, igual ela perguntou por que o olho dela é preto e o do pai dela é azul. Né? Eu falei, a cor do olho do papai, você puxou o olho da mamãe. Então, vai chegar um tempo que ela também vai começar a se questionar algumas coisas, porque é uma diferença bem grande, né? Quando coloca ela, os irmãos dela por par de pai, e quando coloca eu e o Cauã. Então, é uma diferença. Então, eu já sempre converso com ela sobre isso. Ela tem 2 anos, mas ela entende bastante coisa. Isso é bacana, esse processo desde cedo, que já vai trabalhando. Se eu tivesse tido essa maturidade com o Cauã, eu acho que ele não teria feito esse questionamento, por que ele queria ser, como ele queria ser branco. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher além da maternidade, né? Sim. Sobre o autocuidado. Quem é você quando não está cuidando de ninguém além de si mesma? Ai.
É um pouco difícil essa parte de não estar cuidando de alguém. A gente, mãe, você sabe, né? Sim. A gente sempre está cuidando de alguma coisa. Mas eu comecei, depois de um tempo pra cá, a ter meu tempo de fazer minha unha, fazer meu cabelo. Ainda a Laura tá muito pequena, porque eu gosto de sair, eu gosto de show, eu gosto de música, mas ainda não tá na época, né, você vai abdicando de algumas coisas, né, abrindo mão de umas e acrescentando outras. Mas a Sara é muito alegre, muito feliz, muito festeira, eu gosto de festa. E o que te faz sentir viva e inteira? Meus filhos. Meus filhos. É por eles e para eles. Eu tive muito isso da minha mãe, né? A minha mãe também é uma mulher que criou os filhos, né? Sem a presença do meu pai. Então eu tenho muita garra igual a minha mãe. Eu espelho na minha mãe para refletir nos meus filhos. Sim. E o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre ser mulher além da maternidade? Que nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. A gente gostaria de ser ouvida, né? Que não, menos julgada e mais ouvida por vários setores, tanto, né, em casa, trabalho, fora. Porque mãe é mãe, mas a gente também é mulher, né? Sim. Que é o ponto mais importante. A gente tem que ser a mulher primeiro para ser a mãe. Porque a gente, para completar tudo isso, a gente tem que ter a gente primeiro, cuidado, né? O carinho com a gente mesmo, consigo mesma. Sobre afeto, o que o afeto significa em sua vida? Ai. Laura e Cauã é um afeto. Ai, pode ser clichê, mas nossa, gente, é muito bom. Nossa, eu amo meus filhos, amo mesmo. Cauã e Laura, pra mim, é tudo e mais um pouco. E o afeto da minha mãe, uma gente muito bom. Minha mãe me ajuda demais. Nossa, é melhor afeto que esse? É afeto dos meus filhos comigo e da minha mãe comigo. É maravilhoso. Minha mãe é maravilhosa. Isso é muito bacana, né? Né? Há algo que você aprendeu sobre amor próprio nos últimos tempos? Sim, sim, sim. Muito. Muito mesmo. Então, da gestação da Laura pra cá, eu tive muita dificuldade de perda de peso. Inclusive, eu ainda estou nesse encontro, né? Mas eu tava me cobrando muito sobre isso. Ai, porque a roupa não tá servindo, é isso, mas é tudo no meu tempo, né? O corpo já não é com 20 anos mais. Eu não sou aquela Sara, né, de 20 e poucos anos que vestia 44, 42, não sou. Então, eu comecei a me valorizar do jeito que eu estou e estou em busca de uma melhor Sara. Mas eu olho no espelho, pra mim, e falo assim, eu tô maravilhosa, sou bonita, muito bonita. E é ótimo ter essa autoestima. Com certeza, tem que ser, mas eu não tava tendo depois que eu tive a Laura. Eu vou confessar, é verdade. Eu não tava querendo sair, a roupa não tava servindo. Então o que acontece? Eu tive que buscar uma melhora, mas antes de buscar essa melhora, eu também tive que olhar pra mim, gente. Eu fui mãe, eu não tenho como eu ficar me cobrando tanto por agora. E minha mãe me ajudou demais, minha mãe ficava com a Laura pra ir pra academia, de tarde ela me incentivou muito esse ano, meu marido, sabe? Então, tipo, foram etapas, mas que eu mesmo fui determinando. Então, igual, eu dou uma pausa agora, mas eu não tô me cobrando, eu não tô não, nossa, não tá ruim. Não, é no tempo do meu corpo e o meu tempo. Eu vejo que é um processo até a gente entender a fase que a gente está vivendo. E é difícil. É difícil. Por isso é muito importante ter pessoas ao redor que apoiam a gente, que motivam a gente diariamente, né? No caso, minha mãe foi a pessoa que falou assim, não, pode ficar com ela. Eu não tinha com quem deixar pra me malhar, né? Então, pra me treinar. Então eu ficava com a Laura no horário que eu tava precisando e eu fui assim. E quais os desafios que te moldaram como mulher? Meu primeiro desafio, assim, para me ser quem eu sou, foi na minha separação, isso é fato. Eu trabalhava em 3 lugares. Eu fui morar com a minha mãe, eu pedi minha mãe um prazo de 6 meses na época. Mãe,
vou morar aqui 6 meses, mas eu vou morar sozinha, com o Cauã e tudo, que eu queria ter minha casa, eu queria ter minhas coisas. Quando eu separei, eu vim só com a televisão e as malas de roupa, mais nada. Não quis nada que ficasse, eu deixei tudo lá. Então, o meu primeiro passo de ser mulher, além da minha maternidade com o Cauã, que eu me descobri com a força que existe dentro de mim, foi na minha separação, isso é fato. E qual mensagem você gostaria de deixar para outras mulheres? Seja vocês, mais nada. Seja vocês, luta, vai atrás do que você deseja, dos seus sonhos, não deixe de acreditar que você é capaz. Se você não está se sentindo bem, corre atrás para você ficar melhor, mas também não se cobre. Não fica se comparando com a outra. Ah, mas ela tá assim, eu tô assim. Não. Você tem que fazer tudo no seu tempo, faça por você e não pelo outro. Seja você. Muito grata pela sua participação. Eu que agradeço, Simone. Muito bom.